Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 287º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 41 e 42, Amós, capítulo 7, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 49. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 41 e 42. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e um dos capitães do rei, foi até Mispa, com 10 homens, para se encontrar com Gedalias, filho de Aicão. Enquanto comiam juntos em Mispa, Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, se levantaram e mataram a fio de espada Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Assim mataram aquele que o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. No dia seguinte, antes que alguém soubesse da morte de Gedalias, vieram alguns homens de Siquém, de Siló e de Samaria. Eram 80 homens com a barba raspada, as roupas rasgadas e com cortes na pele, trazendo consigo ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispa para encontrar-se com eles, chorando enquanto caminhava. Ao encontrá-los, disse-lhes: "Venham encontrar-se com Gedalias, filho de Aicão." Mas quando eles chegaram até o meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, e os que estavam com ele, mataram aqueles homens e jogaram os corpos num poço. Mas houve 10 homens entre eles que disseram a Ismael: "Não nos mate, porque temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo." Por isso ele desistiu e não os matou, como havia feito com os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado, juntamente com o corpo de Gedalias, é o mesmo que o rei Asa havia cavado na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netanias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que havia ficado em Mispa, que Nebuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, o governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu em direção ao território dos filhos de Amon. Joanã livra os cativos. Quando Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele ouviram falar de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, levaram consigo todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netanias.
acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeão. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para o lado Joanã, filho de Cariá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para o território dos filhos de Amon. Então Joanã, filho de Cariá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam com ele, reuniram todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, havia levado cativo de Mispa, depois de ter matado Gedalias, filho de Aicão, isto é, reuniram os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que haviam recuperado em Gibeão. Seguiram adiante e pararam em Jerute-Quimã, que fica perto de Belém, para dali irem para o Egito, por causa dos caldeus. Estavam com medo dos caldeus porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia havia nomeado governador da terra. Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Então todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Cariá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica para que você ore ao Senhor seu Deus por nós e por este remanescente. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com os seus próprios olhos. Ore pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu o declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco ao obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Cariá, todos os capitães dos exércitos que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior, e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a súplica de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem agora vocês estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos dele. Terei misericórdia de vocês, para que ele tenha misericórdia de vocês e os faça voltar a esta terra. Mas se vocês disserem: não ficaremos nesta terra, se desobedecerem à voz do Senhor, seu Deus, e disserem: não, preferimos ir à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem passaremos fome, e ali vamos morar. Nesse caso, ouça a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverem o firme propósito de entrar no Egito para morar, então a guerra da qual vocês têm medo os alcançará, e a fome que vocês receiam irá no encalço de vocês até o Egito, onde vocês morrerão. Assim será com todos os que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, de fome e de peste. Não haverá um só que sobreviva ou escape do mal que trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
Assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche, e nunca mais verão este lugar. O Senhor disse a vocês que são o remanescente de Judá: não vão para o Egito, estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor seu Deus, dizendo: ore por nós ao Senhor nosso Deus. Depois, conte-nos tudo o que o Senhor nosso Deus disser, e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus, não fazendo nada do que ele me mandou dizer. Agora, pois, estejam certos de que morrerão à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejaram ir para morar. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 41, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 18. No Oriente Médio, quando as pessoas comiam juntas, juravam amizade e lealdade umas às outras. Ismael, no entanto, usou a refeição como uma armadilha para pegar Gedalias e seus homens, na intenção de matá-los. Não sabemos quantos estavam com o governador, mas 10 dos homens de Ismael foram capazes de eliminá-los rapidamente. Essa terrível violação de hospitalidade eles acrescentaram a hipocrisia, chorando diante dos 80 peregrinos judeus que haviam vindo para adorar e, em seguida, matando 70 deles. Sua ganância foi revelada ao poupar os outros 10, a fim de descobrir onde a oferta de alimentos deles estavam guardadas. Ismael era um homem astuto e implacável, que não se deteria por nada para atingir seus objetivos. Exposição bíblica dos versículos 16 a 18. Joanã mostrou coragem ao resgatar os judeus, mas quando finalmente estava no comando, revelou sua falta de fé ao querer levar o remanescente para o Egito. Ele não se lembrava do conselho de Gedalias, conforme capítulo 40, versículo 9, nem das mensagens de Jeremias que advertiam os judeus de permanecerem na terra e de não irem para as terras egípcias. Mesmo um homem bom pode errar, basta que se afaste da palavra de Deus. Capítulo 42. Trago a exposição bíblica do capítulo 42, versículo 1 ao capítulo 43, versículo 13. Joanã havia sido corajoso o suficiente para querer matar Ismael, mas agora ele não teve a coragem de lutar por aquilo que sabia ser certo. Ele estava com medo de confiar no Senhor e de permanecer na terra de Judá, talvez porque temesse que os babilônios pudessem fazer quando descobrissem que Gedalias estava morto e que Ismael havia enchido uma cova com corpos mortos. Ainda dentro do capítulo 42, exposição bíblica dos versículos 1 a 6, os líderes da guerrilha exigiram que Jeremias parecesse sincero e espiritual. Mas o engano estava no coração dos líderes, incluindo Joanã, conforme capítulo 42, versículos 19 a 22. Eles já haviam determinado ir para o Egito e esperavam que o profeta concordasse com eles. Algumas vezes o povo de Deus adota esse caminho de engano quando busca conhecer a vontade divina, em lugar de buscá-la de modo sincero. Há um vagar de conselheiro a conselheiro, buscando por orientações, esperando encontrar alguém que concorde com aquilo que está oculto em seu coração. Compreendendo o versículo 7 e 22, Deus manteve os judeus esperando por 10 dias, possivelmente para que eles pudessem esquadrinhar o próprio coração e confessar seus pecados. Durante esse período, puderam ver o cuidado do Senhor para com eles e ter a certeza de que não havia nada o que temer.
Isso os convenceu de como era tolo o plano de fugir para o Egito. Exposição bíblica dos versículos 7 a 12. Jeremias fez ao povo uma promessa. Ele disse que, se permanecesse na terra, Deus os reergueria e os estabeleceria, conforme capítulo 1, versículo 10. O profeta os encorajou a não terem medo dos babilônios, porque o Senhor era com o remanescente e cuidaria deles. Deus, não o rei da Babilônia, estava no comando. Na verdade, estava para chegar o dia em que esse pequeno remanescente seria capaz de recuperar suas terras perdidas e começar a desfrutar uma vida normal novamente. A exposição bíblica dos versículos 13 a 18. A segunda parte da mensagem de Jeremias era um aviso, desde o lapso de fé de Abraão em descer para o Egito. Conforme Gênesis 12, versículos 10 a 20, os judeus tinham uma tendência a seguir aquele exemplo. Várias vezes durante os anos de deserto, sempre que passavam por uma provação ou teste, os israelitas pensavam na possibilidade de retornar ao país dos faraós. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 42, trago a exposição bíblica dos versículos 19 a 22. Jeremias terminou seu discurso expondo o coração deles. Ele anunciou publicamente que o povo havia tentado enganá-lo ao prometer obedecer aos mandamentos do Senhor, conforme versículos 5 e 6. Aqueles judeus não queriam realmente as orações do profeta ou os planos de Deus. Intentavam simplesmente que o Senhor aprovasse aquilo que já haviam decidido fazer, mas essa foi uma decisão fatal de sua parte, pois, se realizassem seus planos, acabariam por morrer no Egito. Vamos para a leitura no livro do profeta Amós, capítulo 7. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós e o sacerdote Amazias. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros.
Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém. Compreendendo o livro do profeta Amós, capítulo 7, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Amós afirmou que a nação era tão pequena que jamais poderia sobreviver à praga de gafanhotos. O profeta não apelou às promessas da aliança de Deus porque sabia que o povo havia violado esse compromisso sério e estava merecendo uma praga, conforme Deuteronômio 28, versículos 38 a 42. Mas Deus ouviu o apelo e teve piedade. Referência Joel 2, versículos 12 a 14. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. A lei de Deus é seu primor, e ele mede seu povo para ver até que ponto este é fiel ao padrão de sua palavra e se é de caráter e conduta retos. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo, conforme Isaías 28, versículo 17, pontual. Infelizmente, na época de Amós, Deus achou que Israel estava fora do prumo e por isso tinha de ser destruído. Isso incluiria os lugares altos e os santuários de Israel, onde sua adoração era contrária à lei de Deus, pois o único lugar para onde os judeus deveriam levar seus sacrifícios era o Templo de Jerusalém. Referência a Levítico 17, versículos 1 a 7. Compreendendo o versículo 12, no Antigo Testamento, conflitos entre sacerdotes e profetas eram comuns, embora devamos levar em conta que Amazias era um falso sacerdote e não era um verdadeiro servo de Deus. Na verdade, profetas e sacerdotes eram necessários na terra porque, enquanto estes conservavam as antigas tradições religiosas, aqueles aplicavam a palavra às situações e chamavam o povo de volta para Deus. Só que os falsos profetas ensinavam mentiras e, às vezes, agiam como os sacerdotes para manter o status quo. Corroborando para conhecimento, status quo é uma expressão latina que significa o estado das coisas. É usada para descrever a situação atual em diversos contextos, como social, político, econômico, cultural, legal, ambiental, religioso, científico ou militar. Continuando, os verdadeiros profetas tinham de se opor tanto aos falsos colegas como aos sacerdotes corruptos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Amós, capítulo 7, e trago a exposição bíblica dos versículos 14 a 16. Aqui está a mensagem do profeta para o sacerdote. Primeiro, Amós revelou o tipo de homem que era ao não se deixar intimidar nem fugir. Assim como Neemias, ele pôde perguntar: acha que um homem como eu deveria fugir? Neemias 6, versículo 11. Fugir seria concordar com todas as acusações e insinuações que o falso sacerdote havia feito. Então, Amós revelou sua identidade a Amazias. Ele era um profeta chamado por Deus. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 6, dos versículos 27 a 49. O amor aos inimigos. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês.
Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso, e se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. O hábito de julgar os outros. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. As árvores e os seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Os dois fundamentos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 6, dos versículos 27 a 49, trago a exposição bíblica dos versículos 27 a 38. Jesus afirmou que qualquer pessoa que quisesse viver pelos valores eternos teria problemas com a multidão do mundo. Os cristãos são o sal da terra e a luz do mundo. Referência a Mateus 5, versículos 13 a 16. E, algumas vezes, a influência do sal e da luz expõe pecados. Os pecadores mostram seu ódio, nos ignorando e nos rejeitando, conforme Lucas 6, versículo 22, nos insultando, versículo 28, nos ferindo fisicamente, versículo 29, levando-nos ao tribunal, versículo 30. Isso é algo que devemos esperar. Referência a Filipenses 1, versículo 29, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 37 a 38. A declaração de Jesus nos lembra de que colhemos o que semeamos e, proporcionalmente ao que plantamos. Se julgamos os outros, nós mesmos seremos julgados. Se perdoarmos, seremos igualmente perdoados, mas se condenamos as pessoas, seremos condenados. Referência a Mateus 18, versículos 21 a 35. Jesus não estava falando do julgamento eterno, mas do modo como somos tratados nesta vida.
Se vivemos para dar, Deus fará com que recebamos, porém, caso vivamos apenas para ganhar, Ele fará com que percamos. Este princípio não se aplica apenas ao ato de dar dinheiro ou compartilhar bens, mas também ao nosso ato de dar de nós mesmos ao ministrar a outros. A exposição bíblica dos versículos 43 a 45. A figura da árvore nos lembra que o fruto é sempre condizente com a natureza de quem o produz. Uma macieira produz maçãs, não laranjas. De igual modo, uma boa pessoa produz bons frutos e não frutos ruins. Os cristãos pecam, mas o testemunho de suas palavras e de seu trabalho é sempre bom para a glória de Deus. Em termos de ministério, os servos do Senhor que são fiéis vão produzir pessoas que serão, por sua vez, fiéis a Deus. Referência a 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Lucas capítulo 6, dos versículos 27 a 49. Trago a exposição bíblica dos versículos 46 a 49. Aqui, a ênfase de Nosso Senhor está na obediência. Não é suficiente meramente ouvir sua palavra e chamá-lo de Senhor. Devemos também obedecer ao que Ele nos manda fazer. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.